Então, pessoal, vamos fazer agora o projeto dos elementos de ligação entre as peças estruturais do pergolado. A gente vai ter aqui dois tipos de ligação. A ligação entre a viga e o pilar será realizada através de entalhe, e aí aqui dentro do entalhe a gente vai precisar calcular tanto esse A quanto esse T para que a gente possa definir esse projeto. E a ligação do sistema de contraventamento, a mão francesa, com o pilar e com a viga, será realizada através de ligação pregada. Está aqui o desenho da nossa ligação pregada. E basicamente nós vamos definir esse valor aqui de x como um intermediário, porque o nosso objetivo final é definir qual é a quantidade de pregos necessária para que essa ligação ela fique rígida, tá certo? Então, vamos lá para as informações dadas neste problema. Seu supervisor lhe informou que a madeira utilizada para a confecção do pergolado será o IP de segunda categoria, deve considerar para a região a classe de umidade 2. As mesmas informações que a gente viu na aula anterior. Ele também entregou para você os diagramas de esforços solicitantes nos elementos estruturais, gerados a partir da combinação de ações para o carregamento permanente realizada por você no exercício anterior, em que pode-se observar os esforços máximos solicitantes de cálculo em cada elemento, que são compressão máxima de 35,2 kN nas colunas e tração máxima de 21,15 kN em cada barra de contraventamento. Tá? Então essas aqui são as informações iniciais da questão. E agora, o que devemos fazer? Como eu já falei, vamos definir os valores de A, T, para que a gente possa definir a ligação pilar-viga, que vai ser através de um entalhe. E vamos definir também o número de pregos, para a gente poder finalizar a definição da ligação pilar-contraventamento. Então, para a ligação pilar-viga, nós vamos utilizar as equações do nosso livro-texto, página 49. Para a profundidade do dente, a gente tem essa equação aqui. T precisa ser maior ou igual do que ND vezes o cosseno de beta, que é o ângulo entre a peça que vai ser apoiada e a base que vai receber essa peça, sobre B vezes FC beta D, onde esse FC beta D representa a compressão inclinada com relação às fibras e é dado por essa equação. Essas duas equações aqui estão lá no livro, na página 49. Tá? O ND foi dado para a gente na questão como 35,2 kN. Como nós já vimos aqui que a viga está apoiada horizontalmente, então o ângulo dela vai ser zero. Portanto, esse beta vai ser zero, que vai facilitar muito as nossas contas, né? Porque aqui a gente vai ficar seno ao quadrado de zero mais cosseno ao quadrado de zero. Tá? O B é igual a 20 centímetros, foi dado na planta baixa, né, que foi fornecida. Tá? Então está aqui a dimensão dele, 20 centímetros. E como o beta é zero, vamos substituir aqui em seno de beta, cosseno de beta, vai ficar seno de zero é zero, então está aqui o zero. Cosseno de zero é 1, aí vai ficar cosseno ao quadrado, né? Então está aqui 1 ao quadrado. Então aqui esse cara a gente já elimina, né? O FCD multiplicou por zero, ele vai embora. O FCND multiplicado por 1 fica ele mesmo e cancela com o FCND de cima. Aí nós encontramos que o FC beta D é igual ao FCD. FCD a gente já viu como é que calcula, mas vamos ver novamente aqui para essa madeira que é um IP de segunda categoria, classe de umidade 2. Nós vamos precisar utilizar a equação do FCD lá do nosso livro-texto, página 30. E vamos precisar encontrar esses Kmod aqui nas tabelas. Tá? Então, primeiramente, como estamos trabalhando aqui com compressão paralela à fibra, o nosso γm vai ser 1,4. Se fosse tração, era 1,8. Né? Em seguida, vamos ver o FM da madeira.
a gente está trabalhando com o IP, com compressão paralela à fibra, ou seja, 0 graus. Então a gente vai pegar aqui o valor de 76 megapascal. Já encontramos esses dois valores aqui, gama M e FM. Vamos agora encontrar os valores de Kmod 1, Kmod 2 e Kmod 3, através das tabelas 1.5, 1.6 e 1.7. Então, como a gente tem aqui uma madeira serrada submetida a uma classe de carregamento permanente, e isso foi uma informação dada na questão, nós vamos pegar o valor de 0,6 para Kmod 1. Para Kmod 2, a gente analisa a classe de umidade 2, estamos trabalhando com madeira serrada, então vamos pegar aqui Kmod 2 igual a 1. E o Kmod 3, madeira serrada, o IP é uma dicotiledônia de segunda categoria, então nós vamos ter aqui o Kmod 3 0.8. Substituindo todas essas informações na nossa equação de FCD, nós vamos ficar aqui, ó, Kmod 1, 0,6, vezes o Kmod 2, que é 1, vezes o Kmod 3, que é 0,8, vezes o 0,7 da equação, vezes 76 megapascal, que a gente pegou aqui da tabela 1.1, sobre 1.4 para compressão paralela à fibra. Daí a gente encontra um valor de 18,4 megapascal ou 1,82 kN por centímetro quadrado. Então, pessoal, voltando aqui para o cálculo do T, agora que a gente já sabe, a gente acabou de calcular, né, o valor de FCD, que é igual ao valor de FC beta D, 1,82 kN por centímetro quadrado, a gente pode substituir esses valores aqui na equação e encontrar o valor de T. Tá? Nós já temos o ND, temos o beta, temos o B, e agora por último encontramos o FC beta D. Então, substituindo isso na nossa equação de T, nós vamos ter 35,2 vezes cosseno de zero sobre 20 vezes 1,82. Então, o T vai ter que ser maior ou igual a 0,967 centímetros, né? pouco mais de 9 milímetros, né? 9,67 milímetros. Mas a norma ela estabelece que o mínimo que a gente tem que adotar aqui para o valor de T é de 20 milímetros. Então, vamos adotar o valor de T de 20 milímetros. Vamos agora calcular o comprimento A necessário para transmitir o componente horizontal do esforço normal para o elemento inferior, que é dado pela expressão A maior ou igual a ND cosseno beta sobre B vezes FVD. Essa equação ela também está lá no nosso livro-texto, na página 49. ND a gente já conhece, o beta a gente já conhece, o B também, e esse FVD a gente pode encontrar utilizando uma dessas duas equações, a depender do tipo de madeira. Como nós vamos utilizar para o IP, que é uma dicotiledônia, então nós vamos utilizar essa primeira equação aqui, né? 0,12 vezes FCD. O FCD que a gente inclusive já calculou, né? Então, o ND foi dado para a gente, 35,2 kN. O beta é zero, é a mesma situação, apoiado horizontalmente. O B é igual a 20 centímetros, a gente viu isso na planta baixa. E o FCD, 1,82 que a gente calculou, a gente vai utilizar para calcular o FVD, né? Então vai ficar 0,12, por que 0,12? Porque o IP é uma dicotiledônia, então a gente multiplica por 0,12, vezes o FCD, né? Vezes 1,82 kN por centímetro quadrado. Isso vai resultar em 0,2184 kN por centímetro quadrado. Agora que a gente tem essas quatro informações, a gente pode substituir na questão, né, na nossa equação de A. Fazendo isso, nós vamos ter que A precisa ser maior ou igual a 35,2 kN vezes o cosseno de zero sobre 20 vezes 0,2184. Ou seja, o A precisa ser maior ou igual a 8,1 centímetros.
0,1 centímetros é bem complicado de você executar na prática. Então vamos adotar aqui um A igual a 10 centímetros. Vamos agora calcular, dimensionar a ligação do pilar contra ventamento utilizando pregos. Todas as equações que serão necessárias para isso estão lá no nosso livro-texto, página 47. Mas nós vamos seguir basicamente esse procedimento aqui. Primeiro, nós vamos definir o prego que será utilizado, definindo dois parâmetros, o diâmetro e a profundidade. Em seguida, nós vamos calcular a resistência da madeira ao embutimento, que pode ser duas fórmulas, também pode ter duas formas de fazer isso. Caso a gente esteja trabalhando com esforço paralelo à fibra, nós vamos utilizar essa equação, FED igual a FCD. Caso a gente esteja trabalhando com um esforço perpendicular à fibra, nós vamos trabalhar com essa equação, que é 0,25 vezes o FED, que seria o FCD, nesse caso, vezes o ∆E, que é pego também em uma tabela. Tá? Em terceiro passo, vamos determinar o parâmetro beta, que é igual a T sobre D, não tem muito o que comentar sobre isso. Em quarto lugar, vamos calcular o valor de beta limite, que é 1,25 vezes a raiz de FYD sobre FED, com FYD sendo igual ao FYK dividido por 1,1. Então, quinto passo, vamos comparar o beta com o beta limite. Caso o beta seja menor ou igual ao beta limite, a gente vai ter uma ruptura por embutimento, ou seja, a madeira não vai resistir. E a gente vai calcular a resistência máxima ao embutimento utilizando essa equação, 0,4 vezes FEND vezes T ao quadrado sobre beta. Tá? Caso o beta seja maior do que o beta limite, nós vamos ter uma ruptura por flexão do pino e a equação já vai ser calculada dessa outra maneira aqui. Tá? 0,625 vezes FYD vezes T ao quadrado sobre o beta limite. Essa daqui seria a resistência máxima para que ele falhe, para que ocorra uma ruptura por flexão. E por fim, temos que determinar quantos pregos serão utilizados aqui nessa junção. E nós vamos fazer isso simplesmente dividindo o esforço solicitante, que já nos foi dado na questão, pela resistência do pino metálico, que a gente vai acabar calculando aqui no final do quinto passo, da quinta etapa do procedimento. Tá? Então vamos lá calcular o valor, na verdade, calcular o passo 1. Tá? Então vamos inicialmente selecionar o prego a ser utilizado. Lá no nosso livro-texto, página 47, ele replica uma indicação da norma, que diz que o diâmetro do pino tem que ser T menor ou igual a T sobre 2 para ligações parafusadas e menor ou igual a T sobre 5 para ligações pregadas, que é o nosso caso. Então, agora, para encontrar o valor de D, a gente precisa saber quem é o valor de T. Lembrando que nós vamos ter dois valores de T, um maior e um menor, que são as espessuras das madeiras que serão pregadas. Aqui nós vamos ter, aqui tem uma representação desses valores, T1 sendo menor do que T2. O prego vai ter aqui a profundidade, que é o quanto ele entra na segunda madeira, e vai ter o diâmetro. São os dois parâmetros que vão definir o nosso prego. Tá? Então, a penetração da ponta, ela vai precisar ser maior ou igual a 12 vezes o diâmetro que a gente definir para o nosso prego. Tá certo? Então, vamos lá. Para calcular o D, nós vamos tomar o valor de T igual a 5 centímetros. Professor, por que 5 centímetros? Está aqui na figura, olha só. Aqui os pregos entrando, ó. E essa daqui é a nossa madeira com maior valor de T, com maior espessura. Está aqui, é 20 o valor dela, inclusive é o B que a gente usou anteriormente, lá em outras fórmulas. E aqui está a madeira que o prego vai entrar primeiro, que é a madeira
de espessura menor, que vai ser 5 centímetros. Então, utilizamos aqui um T igual a 5 centímetros. Logo, substituindo aqui na equação, diâmetro vai ter que ser menor ou igual a T sobre 5, o que implica que o diâmetro vai ser menor ou igual a 50 sobre 5, né, em milímetros. Então, o diâmetro vai ter que ser menor ou igual a 10 milímetros. Só que 10 milímetros é um furo bem grande para você fazer na madeira. Então, quanto menos a gente utilizar, é preferível para o cálculo da área. A gente vai já fazer o cálculo da área equivalente. E lembrando que, se a gente também usar menos pregos, na verdade pregos com diâmetro menor, talvez a gente aumente a quantidade de pregos necessária, né? Então, tudo aí tem que ser calculado. Vamos utilizar aqui um prego com 5,9 milímetros de diâmetro, tá? Calculando agora a penetração, né? A penetração tem que ser maior ou igual a 12D. Como D a gente adotou 5,9, então nós vamos ter uma penetração de pelo menos 70,8 milímetros. O que é que isso quer dizer? Que a gente precisa de um prego que tenha pelo menos o diâmetro 5,9 e que tenha pelo menos um comprimento de 70,8 para poder entrar na madeira, tá? Lembrando que essa penetração aí, ó, é esse valor aqui. Então, 70,8 mais o valor de T, né? Teria que ser um pouquinho maior esse prego, tá? Então, vamos utilizar aqui o prego 2345 com comprimento igual a 103,5, tá? Vai ser um pouquinho maior aí do que esse 70,8 que a gente encontrou. Para o passo 2, vamos determinar a resistência da madeira ao embutimento normal às fibras. O embutimento normal é a mesma coisa que perpendicular. Então, logo, nós vamos utilizar essa equação aqui, FEND igual a 0,25 vezes FED vezes αE. Né? Sabendo que o FED é igual a FCD, e a gente já calculou, como sendo 1,82 kN por centímetro quadrado, e o valor de αE é encontrado na tabela 1,13. Como nós temos aqui um diâmetro que é menor ou igual a 0,62, né? No caso, a gente está usando 5,9 milímetros, né, de diâmetro. Então, nós vamos ter aqui 0,59, ou seja, menor do que 0,62 em centímetros. E aí o nosso αE vai ficar sendo 2,5, tá? Substituindo aqui na equação, nós vamos ter 0,25 vezes 1,82 vezes o coeficiente αE, que é 2,5. Nós vamos ter então um FEND de 11,4 megapascal. Vamos agora para o cálculo do passo 3, que é determinar o parâmetro beta dividindo T pelo diâmetro. Como a gente tem um T de 50 milímetros e um diâmetro de 5,9, o nosso beta vai ser igual a 8,47. No passo 4, a gente define o valor de beta limite, sendo ele calculado pela equação 1,25 vezes raiz de FYD sobre FED, que a gente viu que é igual a FCD. Né? Então, sendo o FYD igual a FYK sobre 1,1, o FYD vai ser 600 dividido por 1,1, ou seja, 545,5 megapascal. O FEND a gente já havia calculado como 11,4 megapascal. Substituindo tudo isso na fórmula do beta limite, vai ficar 8,65. Para o quinto passo, a gente compara os valores de beta e beta limite. Como o beta 8,47 é menor do que o beta limite, que é 8,65, a gente vai ter então um RVD igual a 0,4 vezes FEND vezes T ao quadrado sobre beta. Né? Nesse caso aqui, a equação que a gente utiliza para o caso de uma força aplicada perpendicularmente à fibra.
Então, como ela está perpendicular, a gente tem que substituir aqui pelo FEND, tá? Substituindo todos os valores, vai ficar 0,4 vezes 11,4 vezes 50 ao quadrado dividido por 8,47. Ou seja, a resistência vai ser aí 1,35 kN. Essa resistência é de quem? É a resistência do prego. Se o prego sofrer mais do que 1,35 kN, ele vai falhar, tá certo? Então, precisamos agora finalizar calculando o passo 6, né? Definir o número de pregos, fazendo o esforço total pela resistência do prego. Então, o esforço total, que é a solicitação total, é 21,15 kN, foi dada na questão. A resistência do prego é 1,35 kN, a gente acabou de calcular. Substituindo isso na equação aqui, a gente vai encontrar 15,67. Só que a gente não pode ter um número quebrado, né? Então, utilizaremos aí 16 pregos. E é isso, pessoal. Assim a gente já tem todas as informações necessárias para definir o projeto dessas duas ligações, tá? Tanto por entalhe quanto por prego. E fiquem ligados que essa aqui é uma questão muito parecida com o que vem na prova de vocês da semana que vem, tá bom? Lembrando, nosso livro texto, tá? Não deixem de ler, não deixem de verificar também as tabelas no livro texto. E até a próxima.